Josir Sartor, gravando mais um vídeo para meu canal Realidade Espiritual Josir Sartor, onde a cada vídeo procuro trazer mais informações sobre a espiritualidade, sobre assuntos envolvendo a vida espiritual e que se manifesta constantemente aqui no plano físico de várias maneiras. E volta e meia eu falo para vocês dos meus estudos que começaram ainda na década de 80 sobre a espiritualidade, sobre as terapias holísticas. Tenho falado sobre os centros intraterrenos, entre outros assuntos, as colônias espirituais, enfim, todos esses aspectos ligados à espiritualidade. E hoje eu vou trazer mais um pouco sobre o centro intraterreno de Iberá, um dos centros intraterrenos bastante atuantes nessa transição que estamos vivendo, nessa sutilização do planeta e na ajuda que o plano superior está mandando para essa humanidade, está realizando nessa humanidade, onde está sendo feito todo um trabalho interno, um trabalho a nível mental, a nível emocional, energético e também um trabalho físico, no corpo físico. Tudo isso acontecendo sob a orientação de grandes hierarquias que estão ajudando o planeta nessa mudança profunda, onde todos nós encarnados vivenciamos essa realidade que interfere de uma forma constante na nossa vida, interfere no sentido positivo, no sentido evolutivo, mas que é obstruído, vamos dizer assim, pela nossa falta de sintonia, a falta de sintonia pela maior parte da humanidade, já que a maior parte da humanidade não acredita na espiritualidade, não acredita nesses aspectos transcendentais, na vida extrafísica. A maioria da humanidade está focada só no mundo material, na vida material. E qualquer assunto que esteja ligado à espiritualidade, aquilo que é sutil, que não é percebido pelos pequenos 5 sentidos do corpo físico, é simplesmente ignorado, simplesmente deixado de lado e considerado fantasia, bobagem e tal. Mas é uma realidade que quem começa a estudar, quem tem sensibilidade extrafísica, quem tem mediunidade, consegue perceber muitas coisas que acontecem. Sem o estudo, as pessoas não entendem o que acontece com elas, e só o estudo pode trazer uma compreensão gradual de tudo o que acontece. Como a maioria das pessoas não estudam sobre a espiritualidade, porque não lhes interessa, elas terminam sofrendo as consequências de toda essa ignorância, de todo esse até descaso que tem com a espiritualidade. Então são poucos os que se interessam, são poucos os que querem realmente evoluir, progredir, querem se abrir a um trabalho interno, um trabalho profundo, se trabalhar com a mente, colocando a mente sempre num nível superior, elevado, a parte emocional também. É claro que isso é um desafio, não é fácil, é o desafio que enfrentamos por estar encarnados, mas é uma coisa que é inevitável, não tem como fugir disso. É o principal fator que temos que enfrentar, que evoluir como encarnados. É esse trabalho interno, essa coisa de trazer o superior para o inferior, o sutil para o denso. Então, citando alguns trechos dos livros do Trigueirinho que falam sobre o Centro Intraterreno de Iberá. Centro Intraterreno de Iberá, que se localiza dentro de uma reserva natural na Argentina, perto de uma lagoa chamada Ibera,
E esse centro intraterreno, lógico, ele tem um núcleo, como todos os centros intraterrenos maiores têm, são 7 os centros maiores, como eu falo no meu livro, o próprio Trigueirinho cita nos vários livros dele. Todos os centros intraterrenos têm um núcleo muito grande, muito potente, e eles se ramificam para várias partes do planeta, com a intenção de que possam ser trabalhados todos os seres humanos, encarnados e desencarnados, para ajudá-los na evolução, também trabalhando nas energias do planeta. E aqui no trecho, então, diz assim: atualmente Iberá tem um de seus espelhos ativos na conhecida Lagoa Ibera, na Argentina, mas seu trabalho não inclui neste momento o contato direto com a humanidade de superfície. Iberá lida com a substância matriz do planeta, com a própria essência da matéria. Por enquanto, sua energia é potente demais para esta humanidade, que não suportaria o contato direto com ela. É por isso que atualmente o Centro Intraterreno de Aurora, agindo como transformador, é o intermediário entre a energia de Iberá e o homem de superfície. Então, a grande maioria dos livros do Trigueirinho foram escritos na década de 90. Ele começou a escrever os livros na década de 80, no final da década de 80, e a maior parte dos livros que ele recebeu por intuição do plano superior, mais o conhecimento dele, do grupo que ele fazia parte, surgiram nos anos 90 e entraram um pouco nos anos 2000. Então, nessa época aí que foi escrito esses livros, inclusive citando o Centro Intraterreno de Iberá, era em plena década de 90, e nessa época, com certeza, a atuação das energias de Iberá ainda não estava de uma forma atuante, direta na humanidade. Hoje em dia já está, já faz bastante tempo, muitos anos, que a energia de Iberá atua direto sobre o ser humano, que está aberto e preparado para receber essas energias. E quem que está preparado para receber essas energias é justamente quem dá a abertura, quem faz o bem, quem procura se manter mais elevado possível, quem procura se harmonizar, embora as situações ao seu redor não sejam nem um pouco harmonizantes, mas é o mérito que cada um de nós temos quando a gente realiza um trabalho interior, mesmo diante da dificuldade, a gente procurar manter um estado de elevação. E por isso o plano superior, que percebe tudo e mais um pouco, eles conseguem perceber quem que está aberto, quem que está focado na prática do bem, na prática de uma mentalidade que corresponde à humanidade futura. Então, a rigor, a pessoa não precisa necessariamente fazer parte de um grupo, de uma religião, de fazer rituais, qualquer coisa que seja do gênero. A pessoa simplesmente se elevando, se colocando à disposição do plano superior para poder colaborar, atuando aqui no plano físico de uma forma boa, positiva, automaticamente ela está dando abertura para que energias como do Centro Intraterreno de Iberá possa atuar. E Iberá tem uma característica muito interessante, que ela atua principalmente nos corpos mentais, no mental superior e no corpo mental inferior. Então, várias vezes nós percebemos no grupo que eu pertenço, o grupo de trabalhos espirituais, de cura espiritual, foi percebido várias vezes que as pessoas são desdobradas, seus corpos sutis são desdobrados, e mesmo que a pessoa não perceba, e muitas vezes mesmo que a pessoa não nem peça diretamente uma ajuda superior,
ela vai ser desdobrada para o centro intraterreno, e lá ela vai receber todo um fluxo de energia, um potencial de energia que vai lhe trabalhar para, nesse caso de Iberá, eliminar, dissolver bloqueios mentais, desarmonias mentais que estão muito fortes em cada ser, fruto de vidas passadas, onde a pessoa teve experiências negativas, passou por experiências negativas, e aquilo ficou registrado como a bagagem egóica do ser. Então todo bloqueio que existe, que nós não conseguimos superar em determinada encarnação, um trauma, uma não aceitação de algo que aconteceu naquela encarnação X, quando nós reencarnarmos para outra existência, mesmo sendo ajudados e trabalhados no plano sutil entre uma encarnação e outra, nós levaremos esses bloqueios na próxima encarnação, porque eles estão registrados nos corpos sutis, e principalmente no corpo mental superior, no corpo mental inferior, os dois corpos mentais, ou corpo causal e corpo mental concreto, e também no corpo astral. Os espíritas chamam de perispírito esses três corpos: o corpo astral, o corpo mental inferior e o mental superior. Então o que acontece? Os amigos maiores, percebendo que a pessoa está realmente querendo evoluir, está se dedicando a uma evolução, não é uma pessoa egoísta, ela está buscando uma evolução maior, muitas vezes até pede uma ajuda maior diante de situações que passam ou com pessoas relacionadas a ela. Os amigos maiores, os seres de luz, vão perceber essa conexão, essa sintonia, e eles passam então a trabalhar, até porque acontece duas coisas quando um corpo é desdobrado para um centro intraterreno, no caso de Iberá ali. Esse corpo é trabalhado, é dissolvido esses bloqueios crônicos antigos situados nos dois mentais, os dois corpos mentais, e depois com o tempo a pessoa continuando, seguindo, desejando fora do corpo e no corpo físico, desejando trabalhar para o bem, continuar participando de um trabalho espiritual ligado às hierarquias maiores, a pessoa vai tendo a oportunidade de poder se entrosar em trabalhos de ajuda à humanidade. Então a pessoa deixa de ser um paciente, deixa de ser uma pessoa que precisa de ajuda e passa a ser uma pessoa que é um colaborador, uma pessoa que está se colocando à disposição de participar de um trabalho maior. Quem vai definir o trabalho que essa pessoa vai fazer, obviamente, é o plano superior. São os amigos maiores, porque nós, encarnados, não temos essa capacidade de saber o que a gente pode fazer. Então, eles que sabem do nosso potencial acumulado do passado, potencial positivo, benigno, e eles também têm a capacidade de saber o que tu está apto, qual que é a tua bagagem, o teu conhecimento, quanto tu dá de abertura para que tudo isso aconteça. Então, Iberá atua principalmente nesse aspecto. Então, na época que o Trigueirinho escreveu esses livros, por exemplo, Segredos Desvelados, com certeza a humanidade ainda não estava, ninguém estava preparado para receber as energias de Iberá direto. Mas de vários anos para cá, os encarnados, inclusive, estão recebendo as energias de Iberá e atuando, equilibrando, harmonizando os corpos mentais. É claro que
diante de tudo isso e toda essa ajuda, nós, encarnados, temos que colaborar com esse trabalho. Não adianta eles trabalharem em nós, desfazerem sintonias negativas, bloqueios negativos, traumas negativos de outras vidas e até dessa mesma, e nós voltarmos a reincidir no erro, voltarmos a alimentar pensamentos negativos, voltarmos a nos identificar com energias densas, com pessoas densas, desequilibradas. Então compete a nós fazer também esse trabalho de autovigilância, um trabalho de percepção, onde tu vai gradualmente aumentando a tua sensibilidade, teu conhecimento e a tua maneira de ver a vida, e vai buscando outros caminhos, buscando outros meios. Ele diz aqui também que a Iberá lida com a substância matriz do planeta, com a própria essência da matéria. Então, justamente por trabalhar com a matriz do planeta, com essa energia muito potente, na época só através da intervenção do Centro Intraterreno de Aurora que era possível essa energia de Iberá atuar sobre a humanidade. Hoje em dia existe a atuação da energia de Aurora também, assim como de outros centros intraterrenos, cada um com as suas funções, mas Iberá, como eu disse antes, atua diretamente. E aí vai transformando, né, o ser, vai trazendo novos impulsos para o ser, permitindo que o ser consiga vislumbrar outros planos sutis, planos superiores de existência, e trazer essa realidade elevada aqui, para o plano físico. Então é uma grande oportunidade que o plano superior está dando para toda a humanidade, pena que poucos aproveitam, de entrar em sintonia com tudo isso. E à medida que esse trabalho vai sendo feito, eles permitem que se tenha algumas lembranças, como já aconteceu comigo, com o pessoal do grupo que eu participo, e com certeza acontece com outras pessoas, mas que muitas vezes não se dão de conta, onde a gente lembra de estar durante o sono físico ou mesmo durante momentos de meditação, como nós como grupo, momentos de trabalho, aconteceram de várias vezes eles nos levarem, nós conscientes, com plena consciência, levarem os nossos corpos sutis até o Centro Intraterreno de Iberá, e lá nós percebermos o ambiente como é Iberá. Então Iberá é principalmente ligado à natureza, a natureza mineral, vegetal, animal, e ela também, esse centro intraterreno também coordena a evolução desses reinos infra-humanos, coordena a atuação, as espécies, a evolução de espécies em cada um dos reinos, no mineral, no vegetal, no animal, no elemental, inclusive. E por fim, num nível mais elevado de energia, atua no reino hominal, em nós, né? Tanto encarnados como desencarnados. Então, o aspecto do centro intraterreno é sempre maravilhoso, né? São lugares fantásticos, com uma energia sutilíssima. Realmente a gente tem que ser trabalhado previamente várias vezes antes de poder acessar um centro intraterreno, porque as energias nesses lugares têm altíssima frequência. E se uma pessoa fosse, supomos que desse, né, porque não dá, que uma pessoa quisesse ir num centro intraterreno e quisesse entrar, por exemplo, lá em Iberá, sintonizar com Iberá, e eu quero entrar, quero ver como Iberá é e tal. Se não tivesse todo esse cuidado do plano superior, a pessoa entraria e seria gravemente prejudicada, porque se a pessoa não foi trabalhada com as energias de alta frequência previamente, os seus corpos sutis não estão preparados para receber uma frequência tão alta, vibrar num campo de energia tão alto.
Então a pessoa passaria mal, muito mal, quem sabe talvez até desencarnaria. Como o plano superior sabe de tudo isso, quem consegue, a quem é permitido entrar no centro intraterreno é porque previamente já foi muitas vezes trabalhado nas energias sutis com essa alta frequência, já atuaram para permitir que a pessoa possa, entrando, se sentir bem, entrando no centro intraterreno, se sentir bem, e estando lá poder ser, como eu disse antes, ser trabalhado, continuamente trabalhado, porque nós temos ainda uma tendência, principalmente quem é encarnado, a gerar novos bloqueios de energias mentais, como por exemplo com as preocupações, o nosso baixo padrão vibratório. Então eles desfazem esses bloqueios mais recentes, sutis, e eles já nos potencializam com novas energias e novas informações, para que a gente fique cada vez mais apto a atuar com eles nesses níveis superiores. Tudo isso porque nós nos colocamos à disposição de participar de um trabalho maior. Eles não pegam nós simplesmente e nos obrigam a fazer isso e nos levam para lá contra a vontade, de uma forma inconsciente, de uma forma radical. É tudo com o nosso consentimento, mesmo que a gente não lembre, vamos dizer que seja uma pessoa leiga, uma pessoa que tem uma religião qualquer dessas por aí, e não tem conhecimento nenhum disso. Então a pessoa aqui no plano físico ela não tem nenhum conhecimento, mas fora do corpo físico pode ser que ela esteja recebendo toda essa ajuda, pode ser que ela esteja sendo levada lá, que ela conheça todos esses lugares e que tudo isso virá à tona no momento devido, um momento que seja propício para a pessoa ter todo esse conhecimento. Para aqueles que já dão uma abertura maior, que estudam mais profundamente, então todos esses detalhes vão sendo mostrados gradualmente, que permite que o ser acesse tudo isso de uma forma bem nítida, bem verdadeira, ou se não tão nítida, mas pelo menos a pessoa vai guardar uma ideia, uma impressão, uma intuição forte de que onde ela foi, do que consiste um centro intraterreno, quem são esses seres, né? Então tudo isso faz parte de um trabalho interno profundo que o plano superior faz com cada um de nós, e Iberá então é um dos grandes centros intraterrenos que atuam principalmente então nos corpos mentais, também no cérebro físico, porque o cérebro físico é a sede da manifestação do nosso pensamento, e também, como disse para vocês, Iberá atua então nos reinos infra-humanos, proporcionando a evolução, proporcionando a evolução de quando os seres, principalmente do reino animal, mas também o vegetal, deixam de existir no plano físico, se recolhem as almas grupo para o plano sutil, são lá trabalhados para voltar a uma nova experiência no plano físico. Se vocês não sabem o que é alma grupo, essa questão da evolução, eu tenho vídeos no meu canal de tempos atrás onde eu falo sobre todos esses aspectos, sobre a evolução do ser, os reinos que existem e que se mantém todo um fluxo de vida, de evolução constante. Então era isso que eu queria trazer para vocês hoje, um pouco mais de informação sobre o Centro Intraterreno de Iberá. E até então o próximo vídeo, onde eu estarei trazendo novas informações sobre assuntos ligados à espiritualidade. Até o próximo vídeo, até mais.